Bom dia, senhores. Fonseca aqui do canal Bahia Exporta. E a gente encerrou a semana passada falando sobre fundos de investimentos, mas agora no momento nós vamos retornar à nossa questão das cooperativas, gestão de cooperativas na prática. Mas antes eu queria pedir aos senhores um grande favor. Dê um like no canal, se inscreva, compartilhe, para que a gente possa continuar a distribuir essas informações de graça, gratuitamente para os senhores e para aqueles que precisam realmente. Talvez tenha alguns que nem precisem, né, porque são expert no assunto, mas tem aquela cooperativazinha humilde que precisa desse tipo de orientação. E para falar de um assunto desse, a gente precisa ter autoridade. Com que autoridade nós falamos de gestão de cooperativas? Bom, primeira coisa, eu sou formado em administração de empresas com comércio exterior, sou teólogo e filósofo, sem considerar a parte técnica. Eu atuei durante 25 anos da minha vida na área técnica, dentro da área de projetos, de engenharia, de manutenção, de montagem, de instalações, etc. e tal. Em médias e grandes empresas do polo petroquímico e empresas de um modo geral, multinacionais, etc. e tal. Todas multinacionais. No segmento de petróleo e gás e química fina. Depois migrei para o terceiro setor, onde eu já estou há 20 e poucos anos, que é o associativismo, cooperativismo e empreendedorismo. Bom, fui consultor, professor, palestrante, orientador da OCEB, Organização de Cooperativa do Estado da Bahia, durante muito tempo. Fui diretor dela em 3 ocasiões, atuei como diretor na direção da cooperativa. Fui consultor nacional do SESCOP, que é o S do Sistema Cooperativo, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Fui consultor do SEBRAE independente durante 4 anos nesta área de cooperativismo, associativismo e empreendedorismo. Fui consultor do PNUD da ONU durante 4 anos para Bahia e Sergipe. Então, já dei inúmeras palestras, inúmeras aulas, participei de inúmeros eventos do cooperativismo na Bahia e fora do estado da Bahia. Ajudei a formar e a fundar inúmeras cooperativas. Tive um grande mestre, do qual me orgulho de citar o nome dele, que Deus o tenha, Dr. Idelgardo Rosa Santos. Foi um grande mestre do cooperativismo na minha vida. Então tenho autoridade para falar do assunto cooperativismo e de outros assuntos da área administrativa e da área de gestão, principalmente, na qual eu atuo cotidianamente. Como consultor, hoje nós temos um escritório de consultoria em Brasília, no Distrito Federal e no estado da Bahia. Bom, diante disso, esclarecido com que autoridade eu falo sobre cooperativismo, eu queria dizer aos senhores que um dos grandes gargalos da gestão da cooperativa no dia a dia é o gargalo da capacidade financeira. Todas as grandes cooperativas, todas as pequenas e médias cooperativas, com exceção das cooperativas de crédito, passam por terríveis dificuldades nesta área. E eu queria deixar aqui para os meus amigos, companheiros cooperativistas, um dos primeiros pilares necessários para a organização da gestão de uma cooperativa, principalmente a gestão financeira, é você saber, isso é prática do dia a dia, você saber pelo menos o que é um orçamento. A cooperativa ela tem que ter seu planejamento estratégico, seu orçamento anual, um orçamento mensal. Então eu preciso saber pelo menos o que é um orçamento e quais tipos de orçamento existem, que tipo de orçamento existem, para que servem, certo? Então, minha gente, o orçamento, existem 3 formas de orçamento. Existe uma quarta aí que o pessoal não considera muito. Eu vou até citar ele aqui, mas o pessoal não considera muito.
o doméstico, o público, o privado, e tem um orçamento militar, que eu não vou desconsiderar esse. Então, o senso comum, orçamento doméstico, público e privado. Doméstico, o nome já está dizendo, certo? São as finanças domésticas, do dia a dia da sua casa. As mulheres usam muito isso, entendeu? O público são os órgãos públicos governamentais, etc., instituições, autarquias, etc. e tal. E o privado, que é o nosso caso, são das organizações empresariais. No caso de uma cooperativa, a cooperativa não deixa de ser uma empresa como outra qualquer. A natureza dela que é diferente. Eu já citei isso lá no primeiro vídeo. Então, eu vou botar meus óculos aqui porque ele está tendo reflexo ali. E esse reflexo está me incomodando aqui. Então eu preciso do meu óculos verde. Bom, tem várias definições para orçamento. Eu não vou entrar nessa questão de definição agora, porque lá na frente a gente vai descer a detalhes desse orçamento. Então não vou nem definir definição e para que serve o orçamento. Não vou descer comentários sobre isso. Vou ensiná-los, vou trazer, vou mostrar e vou ensiná-los como formar um cooperativo, um orçamento, como montar o cooperativo, o orçamento, e como, principalmente, fazer a gestão desse orçamento. Um orçamento de uma organização, só para os senhores terem ideia, ele é um orçamento macro, de toda a organização. E aqui serve para cooperativa e para empresas. E como é que é feito isso? O orçamento, para se formar um orçamento cheio, ele é ele é detalhado em etapas por setores. Eu usei esse termo aqui agora porque fugiu um termo mais complicado na cabeça e aí eu fiz uma adaptação, mas é mais ou menos isso aqui. Cada setor de uma cooperativa, ou cada núcleo, ou cada área, ou cada departamento de uma organização vai fazer o seu pequeno orçamento. Por exemplo, um departamento de manutenção, ela vai fazer o orçamento dele, de manutenção. Quanto gasta por mês, quanto gasta por ano. Cada setor vai fazer o seu orçamento. E esses pequenos orçamentos vão compor o grande orçamento da organização. Esse orçamento é o orçamento que deve ser colocado no plano de gestão da cooperativa. Plano anual de ações e de gestão. Para quê? Para que os dirigentes possam seguir a linha, esses planos de ação, e com as suas curvas física, financeira, saber se o orçamento, se a coisa está dentro do orçamento, se está fora do orçamento, o que deve ser feito para ajustar, para trazê-los para a realidade que foi planejada, etc e tal. É a mesma coisa que um governo, pronto. Vocês viram tanto falar na televisão no orçamento, o orçamento está fora do orçamento, está fora da meta, etc e tal, é mais ou menos a mesma coisa. Sendo que, no caso de uma cooperativa, você vai preparar todas as despesas, para daí, todas as receitas, para daí você gerar as despesas para compor o seu orçamento. Se você não fizer isso, você trabalha no escuro. E por isso que a maioria das cooperativas entram em dificuldades financeiras. Primeiro, não faz orçamento anual, não tem orçamentos por setores, por núcleo, por área. Não sabe quanto cada área está custando para a cooperativa, quanto cada núcleo está custando para a cooperativa. E é necessário que você tenha esse espelho para saber onde você pode mexer. A melhor forma de você planejar é assim, bom, é aqui nesse ponto que eu estou gastando, então é nesse ponto que é a minha ação. Para você não fazer uma ação que vá mexer com todo mundo sem necessidade, quando o seu problema está localizado. Com o orçamento você identifica. Por quê? Porque aquele responsável por aquele setor vai ter que responder, vem cá, por que o seu orçamento anual, o seu budget anual era 100 mil reais e você está gastando, já estamos no meio do período e você já gastou 70 mil. Entendeu? Então, vamos corrigir esse desvio aí, vamos ajustar, cair para a realidade. Porque se você continuar nessa projeção, você vai estourar o seu orçamento. Entenderam? O orçamento ele é uma ferramenta fundamental para a gestão de qualquer organização, principalmente de uma cooperativa. Principalmente de uma cooperativa. Pessoal do Conselho Fiscal, quando forem analisar
as contas mensais de uma cooperativa, conselheiros fiscais, né? Os senhores devem pedir o orçamento, ou a cópia do orçamento, ou os senhores devem receber já no início da gestão a cópia do orçamento para o ano, para que acompanhe se realmente está dentro daquilo que foi planejado, daquilo que foi previsto, se está tudo ok. Vou interromper aqui um pouco, senão fica muito grande, e a gente volta daqui a pouco, ok? Um abraço e até em poucos minutos.